Bora falar sobre os spoilers e as especulações que nós estamos tendo em cima do comeback do Black Swan? Oi, amados! Eu sou a Adria e esse é o canal Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-pop. Hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas amam que eu fale aqui no canal, que é sobre o Black Swan. Eu vou falar sobre algo que está deixando os fãs bem animados nesses últimos meses, que é a volta delas, as especulações e os spoilers que nós estamos tendo em cima desse novo comeback. E claro, né, amados, que não é só o comeback que é tão esperado, é também uma fase histórica na carreira do grupo, porque é a primeira formação que terá um comeback sem nenhuma mudança. Isso por si só é algo histórico para o grupo, mas claro, esse não é um vídeo falando sobre a formatação do grupo, mas é algo super interessante de comentar porque é algo que nunca aconteceu em toda a carreira do Black Swan, uma formação passar para ter um comeback, né? Sempre tinha uma mudança na formação de comeback para outro, e dessa vez não teremos isso. Então é algo a se pontuar. E eu estou super animada para esse vídeo, porque falar sobre especulações, spoilers e do que parece ser uma das maiores produções de comeback do Black Swan me deixa super animada. Mas antes, claro, de eu começar a falar sobre tudo isso, eu quero pedir pra você que não é inscrito, inscreva-se e torne-se um amado, até porque só falta você pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube. Aproveita, deixa o like se você gostou do conteúdo e comenta o que você está esperando pra esse comeback. Que conceito, que estilo de música, que tipo de coreografia, que eu quero saber tudo. Amados, aproveito para dizer que agora você pode assistir esse e outros vídeos do canal em qualquer lugar, mesmo que esteja com barulho, mesmo que você esteja sem fone, porque agora nós temos legendas corrigidas e sincronizadas com o que eu estou falando, e também estamos bem internationals, porque nós também temos legendas corrigidas e sincronizadas para o inglês. Quem está fazendo a transcrição e a tradução dos meus vídeos é a Agatha. Ela trabalha na transcrição e na tradução de documentos e vídeos, e eu vou deixar aqui o arroba dela caso vocês se interessem por esse trabalho maravilhoso. Bora começar falando, amados, sobre uma especulação quase já confirmada para esse comeback, que é a de possivelmente termos uma coreografia feita por uma coreógrafa super famosa que trabalhou com a Beyoncé, com o SHINee, vários grupos famosos do K-pop e que recentemente trabalhou com o Vivix e que, digamos de passagem, foi a responsável pelo sucesso das meninas com Maniac. E eu estou falando, amados, da Kanye. A Kanye, ela é uma coreógrafa senegalesa francesa e que atualmente está morando na Coreia do Sul. E eu falo que ela está quase confirmada porque já sabíamos que a Kanye e a Fatou, elas se conheciam há um bom tempo, porém quando o Black Swan começou a falar sobre essa volta delas, sobre a preparação dessa volta delas, a gente teve vários registros da Kanye junto com as meninas. Tivemos ela se encontrando com a Fatou, tivemos ela também indo na casa das meninas, onde elas fizeram o challenge de Maniac, e tivemos também um jantar com todas as integrantes, onde a própria Fatou postou nos stories. E ainda tivemos recentemente a Kanye, a Fatou, a Envy e a amiga da Kanye no show do SHINee, onde o próprio Kay pediu pro público gritar pra Fatou. E todo mundo sabe, né, todo Lumina sabe que a Fatou é apaixonada pelo SHINee, foi na verdade o grupo pioneiro para fazer com que ela se apaixonasse pelo K-pop. Então a gente só imagina essa animação que ela deve ter sentido do próprio Kay, do próprio grupo, ter notado ela, deve ter sido incrível. E ainda por cima, as meninas do Black Swan estavam sentadas ao lado das meninas do Vivix. E eu só pensei, assim, de primeira na Gabi, porque quando ela entrou no Black Swan, ela tinha falado que gostava bastante do GFriend. E nós sabemos que as integrantes do Vivix são 3 das integrantes do GFriend. Então eu só pensei que a Gabi deve ter ficado um pouquinho chateada de não ter conseguido ir pro show. Mas essa especulação da Kanye como a coreógrafa dessa nova era está sendo tão real pros Luminas que eles próprios estão fazendo brincadeirinhas como que tipo de coreografia difícil a Kanye fez para as meninas terem que ir para academia com tanta frequência, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, elas estão postando vários stories na academia e também a Gabi está fazendo aula de pilates. Então muitas estão associando a saída das meninas para academia, para aula de pilates, por conta das coreografias da Kanye. E eu falo uma coisa pra vocês, se a Kanye ela for realmente responsável pelas meninas estarem indo pra academia, estarem fazendo aulas de pilates, isso é incrível porque na verdade fazer exercícios pra quem dança é mais pra ter um equilíbrio nos passos, performar melhor, então a gente pode esperar uma grande presença de palco, né, se for exatamente isso que está acontecendo. Agora, uma especulação que pode ser um delírio da minha cabecinha é que a estilista Yeonhee Park, que é coreana, ela é uma estilista super famosa e que fez recentemente as meninas se apresentarem, né, desfilarem e performarem no Seoul Fashion Week. Pode vir a produzir um dos figurinos para esse novo comeback delas, seja pro stage ou seja mesmo para gravação. E eu realmente espero que isso aconteça. Mas porque eu acredito que isso pode realmente acontecer?
simplesmente pelo fato de que a Dream Music, mesmo ela sendo uma empresa pequena, ela é uma empresa que tem vários contatos e eles nunca fazem as coisas simplesmente por fazer. Então é bem provável que no final desse desfile, né, no final dessa produção toda, a Dream Music já deve ter colocado o númerozinho dela ali na lista de contato deles para pedir um favor depois, para trabalhar junto depois. E eu realmente espero que essa estilista esteja relacionada ao Black Swan nesse novo comeback, até porque se as meninas forem relacionadas a grandes nomes, tanto dentro quanto fora da Coreia, só vai ser lucro para a carreira delas, porque mostra que elas estão crescendo nesse âmbito. Agora bora falar realmente de um spoiler que nós podemos confiar, né, e ter mais certeza de que pode acontecer, que foi o que as próprias meninas havíamos falado antes mesmo delas começarem a falar sobre a volta delas. Foi quando elas falaram que o próximo comeback seria gravado em um dos países das integrantes, fora a Índia, porque foi o point do último comeback. Então nós temos 4 points aí. E eu tô falando 4 points, amado, porque a gente tem que lembrar que a Fator ela tem dupla nacionalidade, né? Então a gente tem a Bélgica pra Fator, a gente tem Senegal pra Fator também, temos o Brasil e temos os Estados Unidos. E nós ainda temos esses 4 lugares de onde realmente pode ser esse comeback. A gente, claro, espera que seja aqui no Brasil, mas eu acredito bem lá no fundo que eles vão acabar gravando nos Estados Unidos, porque é mais conveniente, claro, pra eles têm vários contatos nos Estados Unidos, e também porque quando os grupos eles estão ascendendo da carreira, eles acabam sempre indo pra lá, né, pra ter esse conceito mais de liberdade, e a gente sabe que os Estados Unidos é o país da Envy, então nós temos 2 lugares onde eles vão acabar gravando, que é em Alexandria, na Virgínia, que foi o lugar onde a Envy nasceu, e ainda temos a cidade em que a Envy cresceu, que é um lugar cheio de montanhas, então a gente poderia esperar, de certa forma, um conceito mais melancólico. Mas no fundo, eu sinto que elas vão acabar gravando nos Estados Unidos mesmo, seja na cidade natal da Envy, ou seja na cidade em que a Envy acabou crescendo. E só para finalizar as especulações, nós temos uma grande possibilidade de ter o reality do Black Swan. É isso mesmo que vocês escutaram. Quem acompanhou a Xin sabe que recentemente elas tiveram o próprio reality delas, que foi muito bem feito, foi feito pelo Mark Pedzi, e quando finalizou esse projeto, ele tinha postado em suas redes sociais que agora ele trabalharia com um grupo totalmente internacional que era pouco conhecido, mas que merecia muito amor e carinho. E podemos supor que esse grupo é o Black Swan porque elas são o único grupo de K-pop com integrantes totalmente internacionais dentro da indústria. E a gente sabe também que o Mark Pedzi, ele é um apaixonado por inovação, coisas diferentes. E o Black Swan é exatamente isso, uma inovação no K-pop, um grupo totalmente diferente, um grupo totalmente único. E por isso, quando ele falou que irá trabalhar com um grupo totalmente internacional, nós podemos supor ser o Black Swan. E eu espero estar certa, porque qualquer conteúdo gravado, trabalhado pelo Mark Pedzi para as meninas vai ser algo super bem feito, porque quem acompanhou ele produzindo o reality da Xin sabe que ele é uma pessoa muito esforçada. Amados, essas são as especulações e os spoilers que tivemos até o momento. E claro, agora chegou a parte mais esperada do meu vídeo, pelo menos eu, que eu mais gosto, que é falar o que eu espero pra esse comeback. Eu sei que muitos de vocês já devem saber que quando eu tô falando de um grupo que eu gosto bastante e eles vão fazer esse comeback, eu acabo falando sobre esse ponto. Ai, o que eu gostaria que tivesse. E na maioria das vezes é sobre o Black Swan, eu sempre falo sobre elas. Tem até um vídeo de 2 anos atrás que eu fiz, que é se eu fosse a manager do Black Swan, o que eu mudaria. E é exatamente o que vai acontecer aqui novamente. Eu sempre peço as mesmas coisas para todos os comebacks das meninas, que é a produção de bons conteúdos, né? O Black Swan, por si só, é um grupo que grava muitos conteúdos, porém nunca é pro próprio canal delas. Sendo que elas têm um público e têm um canal monetizado. Isso tudo gera uma receita. E pra não falar que elas não postam, tá? Quando tem um vídeo, realmente, um conteúdo no canal do Black Swan, a gente consegue perceber que é de baixa qualidade e também é muito pouco editado e fica, de certa forma, algo que destoa muito do que a gente costuma ver em outros canais quando tem elas. Então eu gostaria mesmo que eles parassem um pouquinho agora, que eles estão produzindo esse novo álbum, para analisar um pouquinho que tipo de conteúdo eles querem levar pro YouTube das meninas. Porque a gente vê vários conteúdos que iniciam, mas nunca são finalizados, o que é um saco. E a gente realmente gostaria de ver uma pequena série delas, um conteúdo que realmente faz sentido, uma boa edição, uma boa qualidade de vídeo. Tipo, se você não pode comprar boas câmeras no momento, tem lugares que alugam essas câmeras, então faz um planejamento para uma semana, aluga as câmeras, grava por uma semana inteira e você já tem bons conteúdos de alta qualidade e capricha na edição, gente. A questão não é demorar. O público já espera há muito tempo, então ter um tempo para edição, trabalhar, não é simplesmente, terminei de editar, vou postar. Não é isso, gente. É você editar, guardar, ver qual é o momento certo para postar,
Sabe? Tem tudo isso e eu sinto que a Dear Music perde muitos conteúdos. Eu já falei isso antes e volta a bater. Tem vários conteúdos que a Dear Music perde a mão e acaba não fazendo. Tipo agora, essa questão da produção. Eles poderiam estar gravando aí um making off dessa produção, do que elas estão fazendo, como está acontecendo. Eles também podiam abusar dos mini vlogs, já que as minhas, de certa forma, elas têm um schedule super interessante que o público gostaria de ver. E também fazer um pequeno reality dela de viagens, né? As meninas já têm 4 anos de carreira, nunca teve um realityzinho assim de viagem. E nós sabemos que a Dear Music é uma empresa que tem contatos, então eles conseguem ter esse tipo de viagenzinha, botar as meninas ali, numa casinha ali, no meio de uma florestinha. E trabalhar um conteúdo, gente. Não é que você vai ficar um mês ali trabalhando conteúdos com as meninas, não. 3 dias só já gera 5 conteúdos, já é um pequeno reality. E esse conteúdo vai acabar agradando os fãs, porque o que a gente gosta de ver nos idols é eles se virando nessas diferentes situações, nesses lugares que a gente nunca tinha visto eles antes. Então é isso que a gente quer. No final de tudo, a minha reclamação, o que eu sempre peço, são bons conteúdos e uma constância. A única vez que eu vi o Black Swan, né, ter uma constância no seu canal, a Dear Music manter uma constância, é agora que eles estão postando esse pequeno drama delas, o que tá sendo interessante, porque pelo menos a produção tá sendo boa, tem uma boa qualidade, uma boa edição, então tá sendo legalzinho sim, mas a gente também quer ver outros conteúdos, a gente não vai viver a base apenas desse K-drama. Mas é isso, amados, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido se atualizar sobre as notícias em cima desse grupo que vocês gostam tanto que eu fale, e me conta aí o que você está esperando para esse próximo comeback. Amados, o vídeo foi esse, beijos e até a próxima!